Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Acabando. Dia 30 tá aí, gente. Ó, pode desanimar não, hein? Vamos lá. Próxima questão. A Comissão de Valores Mobiliários é um órgão normativo do Sistema Financeiro Nacional, ligado ao Ministério da Fazenda e voltado para o desenvolvimento, a disciplina e a fiscalização do mercado mobiliário. A respeito da CVM, julgue os itens que se seguem. Compete ao Bacen, e não à CVM, a atribuição de apurar, julgar ou punir as irregularidades eventualmente cometidas no mercado de capitais. Uai, quem cuida de mercado de capitais é a CVM, tudo bem? Então compete a ela apurar, julgar e punir as irregularidades, tá certo, pessoal? Aí você fala, mas o Bacen não fiscaliza junto as bolsas? Aí por esse raciocínio deveríamos considerar como correta, né? Essa questão. Agora, a CESP não considerou, e aí? Tá certo? Então, em regra, pessoal, tirando aquela exceção que as bolsas são, apesar que a Bolsa de Mercadoria e Futuros é duplamente fiscalizada, também sofre a fiscalização da CVM. Então, se tem ela primeiro para punir, julgar ou apurar qualquer irregularidade, então vai ela, certo? Questão errada. Não compete ao Bacen, compete à CVM. Próxima questão. A Comissão de Valores Mobiliários compõe a estrutura do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional? Correto. Como que é formado o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional? São 8 integrantes, lembra? 2 representantes do Ministério da Fazenda, 1 representante do Banco Central, 1 representante da CVM. E os outros 4? De entidades de classe do mercado financeiro. Febraban, Abrasca, né? Associação Brasileira das Empresas de Capital Aberto. Entendeu? Tem Andima. Então, ó, a CVM compõe a estrutura do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Por quê? Aqui ele quer dizer não a CVM, mas um representante da CVM que está lá no Conselho faz com que a CVM componha a estrutura do Conselho. Porque vai ter um representante da CVM lá no Conselho para poder o quê? Defender a CVM nas operações. Certa resposta. Próxima. Apesar de ser um órgão normativo do Sistema Financeiro Nacional, a CVM não tem poderes para disciplinar, normatizar e fiscalizar a atuação dos diversos integrantes do mercado de capitais. Questão dada, né? A CVM não tem poderes? Tem. Ó, além dela ser um órgão normativo, ela é um órgão que? Fiscalizatório. Por isso que ela tem poder. A CVM não tem poderes para disciplinar, normatizar e fiscalizar a atuação. Claro que ela tem. A CVM tem poderes para disciplinar, normatizar e fiscalizar o mercado de capitais. Próxima. Acerca da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, órgão normativo do Sistema Financeiro Nacional, ligado ao Ministério da Fazenda e voltado para o desenvolvimento, a disciplina e a fiscalização do mercado imobiliário, julgue os próximos itens. A CVM é o órgão do Sistema Financeiro Nacional responsável pela fiscalização das operações de câmbio e dos consórcios. Negativo. Quem fiscaliza as operações de câmbio, corretoras de câmbio e bancos de câmbio e as administradoras dos consórcios é o Banco Central. Tudo bem? A administradora de consórcio é uma instituição financeira. Então, o erro está falando que é CVM, na verdade, não é. Quem compete fiscalizar as operações de câmbio e os consórcios é o Banco Central. Próxima questão. A CVM tem como um dos principais objetivos assegurar o acesso do público às informações sobre valores mobiliários negociados, assim como as companhias que os tenham emitido. Correto. Compete à CVM o quê? Qual é o objetivo? Assegurar o acesso nosso, do público, transparência, segurança, para que a gente possa comprar ações, entender do mercado, entendeu? Então, por isso que ela assegura
informações ao público sobre valores mobiliários negociados, é só você entrar lá na Bolsa, no site da Bolsa, que você vê as ações mais negociadas, menos negociadas, assim como as companhias que eu tenho emitido. Eu consigo ver no site da Bolsa quais as companhias que emitiram ações que têm capital aberto. Certa resposta. Próxima. A Comissão de Valores Imobiliários, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, instituída pela Lei 6385, é um órgão normativo do sistema financeiro voltado para o desenvolvimento, a disciplina e a fiscalização do mercado imobiliário. Com relação à CVM, julgue os itens subsequentes. Promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações e estimular as aplicações permanentes em ações do capital social das companhias abertas são funções da CVM. Correto. Ó, onde que está isso aqui, gente? Lei 6385 ou no site da CVM você vê as competências. Fala, promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações. A bolsa de valores, bolsa de mercado de futuro tem que funcionar eficientemente. E estimular as aplicações permanentes em ações do capital social das companhias abertas são funções da CVM. Galera, quando você compra ações, você não está comprando um pedacinho da empresa? Sim, então você tem um pedacinho do quê? Do capital social dessa empresa, ok? Por isso que está certo. Próxima. Assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários e estimular a formação de poupança e a sua aplicação em valores mobiliários são funções da CVM. Correta a resposta. Onde está isso, professor? Oxê. Isso aqui, gente, tá, sinceramente, está nos meus slides sobre CVM do curso de Conhecimentos Bancários, mas também está no site da CVM. Assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários e estimular a formação de poupança e a sua aplicação em valores mobiliários são funções da CVM. Certa resposta. A CVM, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, instituída pela Lei número 6385 de 76, é um órgão normativo do sistema financeiro voltado para o desenvolvimento, a disciplina e a fiscalização do mercado imobiliário. É correto afirmar que a CVM exerce a função de assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários e a de estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários? Correto. Formação de poupança não é conta de poupança. Formação de poupança aqui é de poupar recursos em valores mobiliários, ações. Galera, não é sacanagem minha. 2009. Assegurar a observância de práticas comerciais, ó, 2008. Repetiram a questão. Repetiram a questão. Fizeram a prova em 2008 e a de 2009. Quem estudou a prova de 2008 se deu bem, né? Próxima. É o órgão. Por isso que eu falo, galera, que a melhor fonte de treinamento são exercícios de provas passadas da CESP. Ah, vou criar questões novas. Cuidado. Cuidado. Você cria uma questão nova lá, dizendo que as bolsas são fiscalizadas pela CVM, só pela CVM, não pelo Banco Central, você daria mal se caísse essa questão na prova. Próxima. É o órgão do sistema financeiro, a CVM, né? É o órgão do Sistema Financeiro Nacional que se responsabiliza pela fiscalização das operações de câmbio e dos consórcios. Aí, ó. De novo, está falando que é a CVM quem cuida das operações, fiscalizar as operações de câmbio e dos consórcios, não é. Quem cuida disso é o Banco Central. Ó, caiu 2008. Quer ver? E caiu em 2009, caiu em 2008. Ó. Só que, ó, você vê que não é sacanagem minha. Em 2008 colocaram a CVM. Em 2009, perguntaram aqui na questão, que a CVM, aí pois, é o órgão do sistema. Tá vendo, gente? Não fui eu que criei, não. Próxima questão. Tem como um de seus objetivos assegurar
o acesso do público às informações acerca dos valores mobiliários negociados, assim como as companhias que os têm emitido. Sim, é um dos objetivos da CVM assegurar o acesso do público às informações acerca dos valores mobiliários negociados, assim como as companhias que... Gente, prova de 2008 igualzinha a de 2009, ó, já falamos. Então, matamos aí CVM, próxima Copom. Próximo assunto, Copom. Ah, Copom vai cair na Caixa, porque no edital não fala nada. Olha, Copom no edital não está previsto. Porém, nós temos que recordar que Copom é a diretoria colegiada do Banco Central. E Banco Central cai. Então, tem chances da CESP fazer alguma surpresa nisso. 2007, Banco da Amazônia. Antes da promulgação da Lei 4595, conhecida como Lei da Reforma Bancária, que criou o Sistema Financeiro Nacional, o mercado financeiro existia em função dos bancos comerciais. Após a promulgação da referida lei, regularizou-se o mercado de crédito e a especialização das instituições de intermediação financeira cresceu. Atualmente, o sistema financeiro é composto por um elenco de instituições financeiras públicas e privadas. O Conselho Monetário é o órgão máximo de representação e fixação de políticas monetárias e creditícias. Com relação ao sistema financeiro nacional, julgue os itens subsequentes. O Comitê de Política Monetária do Banco Central não tem influência direta nas metas de inflação estipuladas pelo governo federal. Galera, como que ele não tem influência direta nas metas de inflação? Claro que tem. Quem determina a meta de inflação? Quem determina a meta de inflação, estabelece a meta, é o Conselho Monetário. E quem é obrigado a cumprir a meta? O Copom. O Copom não é Banco Central. Quem tem que cumprir a meta é o Copom. Quem dita as normas, quem dita a taxa de juros é o Copom. Tudo bem? Agora, pergunta o seguinte. Quando o Copom aumenta o juro, aumentar a taxa de juros Selic, ninguém pega dinheiro emprestado. Por quê? Porque ninguém quer pagar juro alto. Se ninguém pega dinheiro emprestado, ninguém gasta, porque o juro está alto. Que as empresas também tomam recurso nos bancos para produzir os produtos. Se as empresas tomam recurso num juro mais caro, os produtos também vão sair mais caros nas prateleiras. Ótimo. Então, o Copom aumenta o juro. Ninguém toma dinheiro emprestado, ninguém gasta, não tem consumo, a inflação cai. Agora, o Copom reduz a taxa de juros. Todo mundo pega empréstimo, porque o juro está barato. Todo mundo pegando empréstimo. Todo mundo gasta. Todo mundo gastando aumenta o consumo. Aumentando o consumo, aumenta o preço. E aumentando o preço, aumenta a inflação. Então, como que eu vou dizer que as decisões do Copom não têm influência direta na inflação? Claro que tem, claro que tem. Ao juro para cima ou para baixo vai afetar diretamente o quê? A inflação. E, na verdade, é por isso que o Copom, ou o governo, né? O Copom, eleva a taxa de juros ou diminui para poder controlar a inflação, para poder alcançar a meta, para poder bater a meta que é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Próxima questão. Apesar de as suas origens estarem na criação do mercado aberto no Brasil na década de 60 do século XX, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia foi formalmente criado em 79 para organizar a troca física de papéis da dívida e viabilizar uma alternativa à liquidação financeira por meio de cheques do BB, que implicava em risco elevado. Com isso, a liquidação financeira das operações passou a ser feita pelo resultado líquido ao final do dia, diretamente na conta reservas bancárias. O Selic é um grande sistema computadorizado que atua sob a responsabilidade do Banco Central e da Associação Nacional das Instituições dos Mercados Abertos, Andima. Por intermédio dele, os operadores registram as compras e vendas relativas a títulos negociados pelas instituições participantes.
No que se refere ao Selic, julga os itens seguintes. Galera, olha que gigante o enunciado, que é para te cansar mesmo. Dia da prova, caiu um negócio desse, tua vista está embaralhando, vai lá pro banheiro, lava o rosto, entendeu? Acorda e vambora. Agora, por que eu estou lendo esse enunciado aqui também e coloquei para vocês? Uma, porque caiu na prova. É o enunciado da questão. Outra, porque no próprio enunciado tem bastante informação que já é um meio de estudo. Ó, o Selic é um grande sistema computadorizado que atua sob a responsabilidade do Banco Central e da Andima. Por intermédio dele, os operadores registram a compra e venda de títulos negociados pelas instituições participantes. Então, olha quanta informação, tá? No que se refere ao Selic, julgue os itens seguintes. A taxa referencial do Selic, de natureza remuneratória, também conhecida por Selic Meta, é uma taxa de juros fixada pelo Bacen após a divulgação pelo Comitê de Política Monetária, aplicável pelas instituições financeiras para os títulos públicos e adotada como taxa básica para a economia. Atualmente, essa taxa é divulgada pelo Copom exatamente a cada 45 dias. Galera, ó, a taxa referencial é a taxa Selic, correto? Que é conhecido como taxa básica de juros da economia. Até aí tudo bem. Também conhecida por Selic Meta. É uma taxa de juros fixada pelo Bacen após a divulgação pelo Comitê de Política Monetária. Isso, quem determina a taxa é o Copom. Já está errado aqui. Aí fala, atualmente essa taxa é divulgada pelo Copom exatamente há 45 dias. Falamos que as reuniões do Copom ocorrem ao todo 8 reuniões por ano. Eram 12, passou para 8. Essas reuniões, 8 ao ano, ocorrem aproximadamente de 45 em 45 dias. E não exatamente a cada 45 dias. Certo? Questão errada. Próxima. O presidente do Banco Central atribuiu ao interesse do investidor estrangeiro no país a maior previsibilidade da economia local. Inflação baixa e estabilidade macroeconômica têm sido determinantes para o crescimento do investimento direto estrangeiro no Brasil. A economia brasileira hoje é bastante previsível, o que contribui para o ingresso dos recursos que ajudam o país a seguir na rota do crescimento sustentável. Há muita cobrança por um Banco Central mais ousado, que corte mais rapidamente os juros. Mas é preciso lembrar que a estabilidade é fruto da política monetária atual, afirmou o presidente. Acerca das atribuições dos diversos órgãos do sistema relacionados à taxa de juros e inflação, julgue os itens subsequentes. Grande a questão, para te cansar. Determinar a meta da taxa básica de juros da economia é a... Copom, perfeito. Tá vendo como a outra estava errada? Determinar a meta, fixar a meta, não é o Bacen. Quem fixa a meta é o Copom. Então, determinar a meta da taxa básica de juros da economia é atribuição do Copom. Qual a meta da taxa de juros? Selic. Qual é a taxa de juros? Selic. Próxima questão. O presidente do Banco Central deve se justificar perante o Congresso Nacional caso a taxa de inflação oficial seja superior à meta estipulada. Galera, o presidente do Banco... Então vamos pensar assim. Ó. O Conselho Monetário Nacional estabelece a meta da inflação, 4,5%. O Copom tem um ano inteiro para subir juro, descer juro, para tentar bater essa meta de inflação estabelecida pelo Copom, pelo Conselho Monetário Nacional. Ótimo. O Copom, ele se reúne aproximadamente 45 em 45 dias, que dá um total de 8 reuniões por ano. Para quê? Para definir taxa Selic, taxa de juros Selic. Ótimo. Se no final do ano, depois de 8 reuniões, o Copom não conseguir, mexendo nos juros, bater a meta de inflação, ele vai ter que dar explicações. Quem vai explicar? O presidente do Banco Central, que é o presidente do Copom, que é a diretoria colegiada do Banco Central. Ótimo. O presidente do Banco Central vai ter que dar explicações para
O presidente do Conselho Monetário Nacional. Quem é? Ministro da Fazenda. Então, o presidente do Banco Central, não batendo a meta, é obrigado a dar explicações em carta aberta. O que é a carta aberta? Publicamente, para o ministro da Fazenda, explicando o porquê que ele não conseguiu bater a meta e vice-versa. Igualzinho a gente no nosso ambiente de trabalho. Se você não bater a meta na Caixa Econômica Federal, meu amigo, você vai ter que dar explicações para o teu chefe. A mesma coisa o presidente do Banco Central. Só para você ter uma ideia, só ocorreu pelo site do Banco Central, só teve essa carta aberta em 2002, 2003, 2004. De lá para cá não teve mais nenhuma, ou seja, foi cumprida a meta. Ou seja, 2002, 2003, 2004, ó, presidente do Banco Central, tomou pau. Henrique Meirelles, né? Exatamente. Presidente do Banco Central do Fernando Henrique. O presidente do Banco Central deve se justificar perante o Congresso Nacional caso a taxa de inflação seja superior à meta estipulada. Ó, o presidente do Banco Central deve se justificar perante o ministro da Fazenda e não o Congresso Nacional. Caso a taxa de inflação oficial seja superior à meta estipulada. Não só superior, mas também se tiver abaixo da meta, né? Porque são 2 pontos percentuais para cima e 2 pontos percentuais para baixo. Ok? Se estiver abaixo da meta, também tem que dar explicações, porque ou não atingiu a meta porque está abaixo, ou não atingiu a meta porque está acima. O Brasil adota o sistema de metas inflacionárias e cambiais. Pessoal, o Brasil só adota o sistema de metas inflacionárias, que é essa aí. É a meta da inflação que o Conselho estabelece e o Copom tem que cumprir a meta de inflação. Meta cambial não tem, porque nós trabalhamos com um câmbio flutuante e não fixo. Ou seja, quem determina o preço do câmbio são os agentes operadores. É o mercado financeiro que determina o preço do dólar, tá certo? Não é o Banco Central, porque nós tínhamos o câmbio fixo. Aí sim, a taxa do dólar, do câmbio, era fixada. Hoje flutua, ou seja, vai flutuando, oscila para cima ou para baixo de acordo com a lei da oferta e da procura no mercado. Próximo assunto, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Antes da promulgação da Lei 4595, conhecida como Lei da Reforma Bancária, que criou o Sistema Financeiro Nacional, o mercado financeiro existia em função dos bancos comerciais. Após a promulgação da referida lei, regularizou-se o mercado de crédito e a especialização das instituições de intermediação financeira cresceu. Atualmente, o sistema financeiro é composto por um elenco de instituições financeiras públicas e privadas. O Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo de representação e fixação de políticas monetárias e creditícias. Com relação ao sistema financeiro, julga os itens subsequentes. Ao Conselho de Recurso do Sistema Financeiro Nacional, compete julgar, em primeira instância, os recursos das decisões proferidas pelo Bacen em processos administrativos instaurados contra instituições financeiras, seus administradores e membros de seus conselhos, em que, cautelarmente, se impuserem restrições às atividades das instituições financeiras. Galera, deixa eu respirar. Ao Conselho compete julgar em segunda e última instância, e não em primeira instância. Já ouvi gente falando primeira, hein? Cuidado. Quem julga em primeira instância é o órgão que aplicou a multa. O Bacen, quando ele aplicou uma multa no Banco Itaú, no Bradesco, quando ele olhou para o Bradesco, ele fez um julgamento, ou seja, o Itaú, o Bradesco erraram. Esse julgar fez com que o Banco Central colocasse a multa em primeira instância, porque foi o primeiro a julgar. Agora, o Itaú, Bradesco recorreram junto ao Conselho. Então, o Conselho, como já teve um julgamento feito pelo Banco Central, o Conselho fará um julgamento pela segunda vez, segunda instância.
E última, que não cabe mais recurso. O que o conselho falar, está falado. Entendeu? Então, sempre quando vocês ouvirem falar de recurso, aqui, ó, os recursos, cravem sem medo de ser feliz em segunda instância. Quando tem um recurso, é porque já teve um julgamento em primeira instância, ok? Próxima questão, número 60. O presidente e o vice-presidente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional são, respectivamente, o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central. Olha que maldosa. Gente, vou repetir. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional tem, na sua composição, 8 membros. Certo? 8 membros. Quem são eles? 2 representantes do Ministério da Fazenda. Não é o ministro da Fazenda. São 2 representantes do Ministério da Fazenda. Anotem aí. Um representante do Banco Central. Não é o presidente do Banco Central. É um representante. Um representante da CVM. Não é o presidente da CVM. Então aí já deu 4. E mais 4 representantes de entidades de classe de mercados afins, tipo Febraban, Abrasca, Andima e assim por diante. Ok? Então fala, o presidente e o vice do conselho são respectivamente o ministro da Fazenda e o presidente? Então o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central participam lá do Conselho Monetário Nacional, não do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Questão errada. Próxima questão. A Secretaria Executiva do Sistema Financeiro Nacional é exercida pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Errado, gente. A Secretaria Executiva... Está errado aqui? Nossa, tudo errado. A Secretaria Executiva, ó, põe aqui, do Conselho Monetário Nacional é exercida por quem? Pelo Banco Central. Não tem secretaria do sistema. Tem secretaria de um órgão, não de sistema, entendeu? A Secretaria Executiva, então vamos ler corretamente? Ficaria assim, ó. A Secretaria Executiva do Conselho Monetário Nacional é exercida pelo Banco Central. A CESP adora, né? Questão número 61. Se você já está cansado, vacila. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é uma autarquia federal cuja secretaria executiva funciona no edifício sede do Banco Central em Brasília. Galera, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional não é uma autarquia, é um conselho, gente. Acabei de falar. Conselho é uma reunião, não tem prédio próprio, nada. O conselho está errado, ó. É um órgão, não é uma autarquia. É um órgão deliberativo. O Conselho é um órgão deliberativo cuja secretaria executiva funciona no edifício sede do Bacen, em Brasília. Certo? Próxima questão para fecharmos Conselho de Recursos. O Sistema Financeiro Nacional é estruturado pelo subsistema normativo e pelo subsistema operativo. De novo, ó. Vários órgãos possuem atribuições exclusivas e importantes para a tarefa básica de prover um ambiente adequado para a intermediação financeira. Acerca do sistema financeiro e do papel de cada um desses órgãos no desenvolvimento dessa tarefa, julgue os próximos itens. O Conselho Nacional de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é composto por 8 conselheiros, entre os quais estão ministro da Fazenda, representante do Bacen e representante da CVM. Ó, a questão tem dois erros. Primeiro, que não é Conselho Nacional. É Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Está aqui, ó, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Segundo, é composto por 8 conselheiros, perfeito, entre os quais estão ministro da Fazenda, não. 2 representantes da Fazenda, 1 representante do Bacen e 1 da CVM. Correto. Aí ficaria aqui, o resto está correto. Então, de novo, vamos ler corretamente? Seria assim, ó. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é composto por 8 conselheiros, entre os quais estão representantes da Fazenda, no caso 2, e representante do Bacen e da CVM, 1 de cada. Aí ficaria correto. Então, questão errada por esses detalhes, ok? Fizemos já até agora 63 questões, espero que estejam gostando.
aceito opiniões, tá bom? Um grande abraço, na próxima aula voltamos e até breve.